fim é você tirar o véu. Enquanto você está com o véu, você está na mesma. Mas quando você tira o véu, você começa a avançar. Hoje falaremos sobre Deus fora da religião. Sabe que Deus nunca criou religião, mas pasmem, a religião criou deuses. E aí está realmente a dificuldade de você se relacionar com aquele que cria, mas não cria religião. E com a religião formando e tentando colocar significado a poderes que eles querem e por isso atribuem a deuses. Mas sabe o que o Senhor falou? Ele reconheceu que haveriam deuses e diz: não terás outros deuses. O maior Deus que existe é a própria religião. Ela se torna maior que Deus. Deus perdoa, a religião não. Deus ama, a religião não. Deus salva, a religião não. Eles se tornam a parte de Deus. Por isso hoje você precisa conhecer Deus fora da religião. Vamos então começar entendendo aquilo que é a palavra Deus, assim como ela aparece nas primeiras revelações da Bíblia. A primeira palavra da Bíblia é a palavra Bereshit. Essas 3 primeiras letras que formam justamente as letras da segunda palavra, que é Bará, e concorrem então para a terceira palavra, que é Elohim. Bereshit, Bará, Elohim. O Bereshit, que é o princípio, o Bará, que é o criou, o criar, e Elohim, que é Deus. E Deus está em maiúscula? Não, em hebraico não tem maiúscula e minúscula, todos são iguais, não tem distinção. No princípio criou Deus. O que é o sujeito da frase? O sujeito é Deus. E se o sujeito fosse no princípio? Quem que criou Deus? O princípio criou Deus. Aí seria terrível, hein? Um princípio ter criado todas as coisas, mas essa é a verdade. Um princípio criou todas as coisas, porque Deus, ele é um princípio. Um princípio para quê? Um princípio para a sua história. Por que existe a religião? Porque as pessoas querem dar um início na sua vida. Agora eu estou frequentando a denominação XYZ, ali eu vou aprender a fazer isso, aquilo outro. E Deus não quer que você tenha essa condição de dizer: eu estou aqui para esse conteúdo. Ele é tudo. Ele se entregou a você. Ele colocou em você uma palavra reveladora. E eu vou te mostrar aqui o que é a essência de Deus. O que é Deus fora de uma religião. O que é Deus por ser um princípio e por ser um ser existente e por ter uma ação. A ação principal de Deus é criar. Quando você vê as pessoas com a ação principal destruindo, você vê que é o inimigo que vem roubar, matar e destruir. O inimigo, ele quer deformar, extinguir, misturar. O inimigo, ele criou a religião justamente para isso, para condenar as pessoas através das coisas que elas fazem. Sabe que a pessoa fica muito preocupada na questão de: olha, eu vou me arrepender e eu pedi perdão, por isso agora eu tenho perdão. Sabe, você não pode ter o perdão como coisa principal na sua vida, quando na verdade você já está perdoado por Deus antes dos seus pecados. O que você tem que ter? Uma experiência no tempo de confissão, porque isso é a sua palavra. E agora nós estamos chegando à essência de Deus. Deus é a palavra que está criada em você. Então eu quero te mostrar aqui em Gênesis 1, em Gênesis 1 e 2, na criação, como Deus está se revelando. E quem é esse Deus fora da religião? O que é esse princípio? O que é o Bereshit? Esse princípio, se eu pegar essas 3 letras aqui, Reish, Aleph e Shin, de Bereshit, Reish, Aleph e Shin. O que significa Reish, Aleph e Shin? Significa cabeça. Então, o princípio de Deus é a cabeça. Quem é Deus? Deus é o cabeça de tudo, o cabeça da criação, o cabeça do universo. Tudo vem dele, por ele e para ele. Começa a entender que Deus é o cabeça e a religião quer ter um cabeça. Aí existe um conflito. Sabe que tem esse conflito? Esse conflito veio na religião e foi extinguido por João Batista, porque João Batista, o maior homem nascido de mulher, quem que ele seria? Ele seria o cabeça. Mas Jesus, ele vem e corta a cabeça de João Batista para declarar: eu não quero outro cabeça, eu não quero uma outra religião, eu não quero outra situação substituindo a minha essência. Então você não precisa de religião, você precisa de revelação. Você precisa saber quem é Deus e saber quem é Deus por aquilo que Ele faz. Quando você entende aquilo que Deus faz, aquilo que Ele não faz, não é Ele. Porque é o inimigo realizando, é a imitação realizando, é a obra de Satanás sendo colocada como destruição.
e muitas pessoas, infelizmente, seguindo um caminho da religião. Então, vamos mostrar Deus fora da religião nas 3 principais ações que nós vemos Ele realizar. E você vai identificar essas ações na sua vida e vai ter isso na sua vida com a marca maravilhosa de uma ação contínua e perpétua que Ele estabeleceu para mim e para você. Por isso, Bereshit bara Elohim. Aqui nós temos então Deus como a terceira palavra que existe nesse versículo. Então, o número 3 de Deus, simbolizando também uma marca plural, esse Yud Mem. Então, ele está falando de deuses? Não, ele está falando dele mesmo, da dispensação do Pai, do Filho e do Espírito, daquele que tem o poder de estar criando em você nova todas as coisas, porque Deus, ele vai se revelar como algo muito importante para você, como o cabeça que está criando. Então, quando você encontrar essa palavra bará, Beit Reish Aleph, essa palavra bará, que é a palavra criar, que é a essência de Deus, está dizendo, Deus está criando casa, Beit, ele quer uma morada. O que Deus quer? Deus quer habitar, Deus quer Beit. E aonde ele vai habitar? Ele vai habitar aonde ele for cabeça. Ele vai habitar na sua cabeça, na minha cabeça. Deus quer habitar em nosso espírito. Deus quer colocar a presença dele na sua consciência. A religião quer colocar medo sobre você, quer muitas vezes mesmo anular a sua consciência. Mas olha a criação, Deus busca uma casa, Deus busca habitação em quem quer ter a Ele como cabeça e ser cabeça com nele, você, Ele é o cabeça e você tem a Ele como encabeçamento da sua vida. Esse Aleph do Bará, que é a primeira letra hebraica, que significa a autoridade. Deus, Ele quer que a autoridade de cabeça dele habite em você. Isso é o Bará. Essa é a essência de Deus. O que Deus criou em você? Um lugar para Ele habitar, para Ele ser o cabeça e você ter a autoridade do cabeça na sua vida. Nós somos membros do corpo de Cristo. Deus criou um corpo. Esse corpo, ele tem uma marca maravilhosa, a marca da criação. Essa cabeça, essa autoridade que estão habitando em você. Isso é o Bará. Isso é o ter criado do nada. Mas como Ele criou do nada? Ele criou do nada porque Ele criou do tudo. Então, quando você fala, o homem criou, ou pega as agências, né? Departamento de criação, isso é piada, né? Não existe criação em nada. Até já se falou que nada se cria, tudo se copia. E é exatamente isso. O homem não tem o poder de criar. Deus é que está criando, e Ele está criando a partir da sua essência maravilhosa. Ele está criando um lugar para Ele habitar, para Ele ser o cabeça, aonde Ele está conferindo autoridade. Eu quero que você, entendendo o Bará, possa dizer, por que eu quero uma religião? Que quero colocar regras na minha vida fora do que eu cabeça, que quer encabeçar minha vida com mandamentos, com regulações e com uma promessa futura de um prêmiozinho, vai saber o quê? Você tem que limpar a sua mente dessa necessidade. Você não precisa de religião, porque Deus não está na religião. Deus, Ele está na essência daquilo que Ele está criando. Ele criou cabeça, Bereshit, Rosh, Bará, que vem da própria palavra Bereshit. Ou seja, quando você tem a explosão dessa palavra aqui, do Bereshit, vai trazer o criou, e vai trazer então Deus, e essa terceira palavra da revelação da Bíblia está marcada com Deus, está marcada com Elohim. Vamos ver um pouco mais o que mais Deus está fazendo para você entender o que mais existe na realidade sobre Ele. Não se assustem agora com Gênesis 2:7. Você vai dizer, bom, Deus criou o homem. Aqui está dizendo que Ele formou o homem. Olha só Gênesis 2:7, Deus está formando o homem. E quando Ele está dizendo que Ele formou o homem, o que Ele está dizendo? Ele está dizendo que o homem formado por Ele, lá em 1:26, Ele já tinha dito, façamos o homem à imagem e à semelhança.
para que ele tenha domínio. Aqui está o fazer, né? Ele não está o criar, né? Nascer é o fazer, fazer a partir de alguma coisa. O que ele fez o homem? O homem não foi criado do nada. Deus, ele criou todas as coisas do nada. Ele criou para poder ter o quê? A casa, o encabeçamento e a autoridade, aonde ele pudesse se dispensar. Deus quer essa casa para se dispensar. Então eu falei, a casa é o Beit, e o Aleph é o nome de Deus Elohim, e também é o Aleph, a última letra do Bará, que é trazer e conferir essa autoridade. Mas vamos ver agora o formou. Gênesis 2,7 está dizendo, formou o Senhor Deus ao homem. Que palavra que ele usa aqui para declarar formar? A palavra formar de Gênesis 2 está marcada como Yatsar. Yatsar. Yatsar é Yud, Tzad, Reish. Yatsar. Yatsar tem a marca da mão, tem a marca da justiça e tem a marca do cabeça. O que é Deus formar? Porque Deus está formando. Então, a formação de Deus, esse Yatsar, você pode pegar no Strongs aqui, que está lá, formou Deus o Senhor. Yatsar, está colocando dar forma, moldar, está colocando o ser criado tem uma forma. Deus, ele não tem a forma. A religião criou uma forma. A religião está formando deuses. Até os próprios líderes se julgam deuses. Os próprios líderes querem dominar sobre as pessoas. E Deus quer que você domine com Ele. Ele quer se dispensar a você. Ele quer que o homem seja Deus. Ele cria essa oportunidade de dispensação. Se eu jogo uma essência na outra, nessa essência eu tenho o quê? A vida e a natureza de Deus. Você recebeu vida e natureza. Você foi formado. Você tem uma forma. Que forma você tem? Você tem a forma do vaso que vai conter Deus. Deus, ele cria o homem. E o que ele usa para criar o homem? Não, ele forma. Ele forma ao homem do pó da terra e ele sopra nas narinas o fôlego de vida. Então, você entende o que Deus está fazendo? Ele está no Bará e ele está também no Yatsar. Yatsar, então, essa palavra aqui, você pode colocar aqui, Yatsar, né? Yud Tzad Reish. Então, ele tem essa marca do Yud, que é a marca da mão, a marca do Tzad, que é a marca da justiça, a marca do Reish, que é a marca do cabeça. Deus está dando forma. Com a sua mão, ele dá forma a um ser justo. O que é a justiça? É a imagem de Deus no homem. Com a cabeça, o que é a semelhança, é a forma que ele está colocando. Ele colocou na semelhança a marca desse espírito que na sua mente vai ser ativado, esse espírito poderoso que ele está transmitindo a você. Como é bom você entender que você não precisa da religião, você precisa do Bará e do Yatsar. Você sabe que Ele é o que criou do nada. Ele criou todas as coisas. E Ele está buscando alguém para habitar. Ele está formando esse alguém na forma dele mesmo. Ele quer se dispensar a você. Ele quer entrar em você. Ele quer habitar em você. Ele quer ser um com você. Ele quer ensinar a você. A religião, ela está entrando no meio, criando deuses, criando desvios, criando outras formas, criando outras situações para impedir que o homem tenha, na verdade, esta condição. Mas Deus, se entregando a você, Ele continua sendo um. Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, criação, Deus do nada. Gênesis 2:7, Yatsar ha'adam, Ele está formando o homem. Mas tem agora uma bomba para você entender o que é Deus fora da religião efetivamente, e o que Deus está buscando em você, e o que Ele está buscando no último Adão que Ele criou. Vamos então para Gênesis, no capítulo 2 mesmo, a hora que Ele está criando a mulher. Ele está lá então, Gênesis 2:22. Eu estava falando hoje no programa que Gênesis 22:2, Isaac está sendo oferecido, e em Gênesis 2:22, a mulher está sendo criada. Olha que coisa interessante, que são ligações do 2.
2 da concordância. Então, Gênesis 2:22. Você tem que entender aqui o que é Deus fora da religião, o que Ele está criando para você viver, o que Ele está criando, o que Ele está formando. E agora Gênesis 2:22. O que acontece aqui em Gênesis 2:22? Nós vemos assim, que Deus, Ele está fazendo o quê? Ele pegou a costela, e daquela costela que Ele pegou, Ele transformou em uma mulher, e Ele trouxe a Adão. O que Ele fez aqui? Está aqui em Gênesis 2:22, que Ele construiu. Aqui está, em algumas traduções, que Ele transformou. Então, você tem o criar, você tem o formar, e agora 2:22, a palavra usada aqui é a palavra baná. Baná é a palavra edificar, que é a palavra construir. Gênesis 2:22, Ele está construindo a mulher, Ele está edificando a mulher. O que é a edificação da mulher? É a figura da igreja. Então, não é a religião, é a aliança. Cristo, Ele quer realmente com a igreja formar um. Quem é Cristo é o último Adão, porque esse Adão que recebeu essa condição, acordou e disse: esta afinal, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ele estava feliz, mas logo veio o inimigo e separou. Como que o inimigo separou? Ele separou porque aquela aliança não cresceu. E por que aquela aliança não cresceu? Porque o homem desobedeceu. Qual foi a ordem que Deus deu que o homem negou? Aqui está a importância de você ter Deus e não ter a religião, porque Deus tem para você duas coisas: o sim e o não. E todas as coisas que você diz sim e não, você está ligando e desligando. Você está dizendo: Senhor, obrigado por esta criação, porque eu tenho a voz para dizer sim e não. Obrigado, Senhor, pela essa formação, pelo Bará e pelo Yatsar. Mas obrigado, Senhor, pelo Baná, pela edificação, porque a mulher foi edificada para ser uma com o homem. E Ele fala: esta sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Agora então você tem uma visão completa do que Deus está fazendo. Ele está criando, Ele está formando, Ele está edificando. Agora você vê a função de Adão, que se perdeu. Adão se perdeu porque ele não permitiu que o mandamento do Senhor fosse estabelecido. Não é a religião, é obedecer a Deus, obedecer a palavra. Que palavra é essa? Come e não come. Quando você tem a palavra sim, nesse sim está embutindo o não. O que é o não? É tudo aquilo que está impedindo o sim. E o que é o sim? Tudo aquilo que está defendendo o não para que ele não aconteça. Então você tem que definir na sua vida sim e não. Você vai dizer sim para o Senhor, é não constantemente para a serpente. O que Jesus, como último Adão, tratou a serpente? Apenas dizendo não, não e não. E o que a serpente queria? A serpente queria transformar a pedra em pão, a edificação. Queria que a mulher, queria que a aliança, queria que a igreja, que foi formada para ser um com o Senhor, fosse formada da pedra, formada da lei. Mas você não está na lei, você é uma pedra viva, formada pelo Senhor, para ser um edifício com Ele, para ter na unidade com Ele uma marca indissolúvel na sua vida. Deus fora da religião é aquele que cria, é aquele que forma, é aquele que transforma. E quando você chegou na transformação, chegou na edificação, você tem então um entendimento do que está acontecendo no final dos tempos. O Senhor está edificando a sua igreja, Ele está sendo um
com a igreja, não com a religião, não com o sistema, não com as agremiações, mas com aquilo que organicamente Ele criou. Ele está criando, edificando, a sua essência está sendo transportada porque Ele desejou criar, porque Ele desejou formar, porque Ele desejou edificar. E quando você está entendendo como essa dinâmica, esse processo na sua vida, então você está permitindo que Ele forme em você alguma coisa orgânica. Ele é o lavrador, você é o ramo desta videira. Não tem mais a árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal é a própria religião que Satanás quis mostrar para dizer para o homem: coma dessa árvore. E o primeiro mandamento foi: coma de tudo e não coma dessa. Quando ele diz coma de tudo, ele está definindo um sim, e esse sim definiu um não. Deus não colocou um mandamento de não, Ele colocou um mandamento de sim. Você pode saber que todas as promessas do Senhor tem nele o sim e tem nele o amém. Se você disser sim para Deus, não tenha ideia do Deus criado pela religião, da proibição do não. Sempre que existe algo dizendo não, é para você afirmar o sim. Quando diz não adulterarás, é para você afirmar a fidelidade. Não matarás, para você afirmar a vida. Não roubarás, para você afirmar aquilo que é o teu direito e propriedade. A religião quer que você afirme o não, porque no não ela vai manipular as situações para que nunca você viva a promessa do sim e a promessa do amém. Deus fora da religião. A religião quer colocar mandamentos para você: isso pode, isso não pode. Olha, fica com o primeiro mandamento: comerás. Ao mesmo tempo, não comerás, porque todo sim carrega esse não. Se o homem disser assim: olha, você vai comer de tudo isso, ele comeria de tudo isso. E daquela árvore ele não comeria. Por quê? Porque aquilo significa o bem e o mal. Se tivesse uma árvore do bem e do mal hoje, que fruto que ela daria? O fruto bom ou o fruto mau? E o que o Senhor fala? Que a árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. O Senhor dividiu as árvores bem e má. Mas ali na religião é uma coisa, porque existe o poder da manipulação, a manipulação do bem com o mal e do mal com o bem. Mas eu quero que você entenda: Deus fora dessa religião. Então eu vou mostrar para você aqui, no nome de Deus essencial, o nome dele, como você está vivendo fora dessa manipulação. Então você tem o dispensar de Deus sobre a sua vida. Essa é a marca do El, é a marca do Elohim. Então o El aparece como os nomes em vários significados, né? Daniel, juiz de Deus; Samuel, que ouve a Deus, né? Joel, aquele que é o seu Deus. Então Ezequiel, a força de Deus. Aqui está o El, que é a marca do singular de Deus. Que número que é esse? Aleph é 1 e o Lamed é 30. Esse 31 é a manifestação de Jesus. Jesus aos 30 anos, ele se manifesta. 30 anos e um dia já é 31, né? O ciclo está completando. Ele está se manifestando. Deus quer se manifestar a quem? Ele quer se manifestar ao homem. Então, ele aparece também como Ia. O que é esse Ia? Esse Ia é o Iavé. Então, esse Ia de Iavé, esse El é de Elohim. Eu estou dizendo que você tem que ter Deus e não a religião. Esse I aqui é do Iavé, que vai fazer o tetragrama, as outras duas letras aqui. Mas fica com esse I aqui. Esse Ia, que é justamente a marca do Iavé, que está declinado nos nomes: Isaías, salvação de Deus; Neemias, consolo de Deus; Jeremias. Todos os nomes que tem Ia está ligado a uma particularidade de Deus. Mas o que eu estou falando aqui? Que você não precisa da religião, que você precisa do dispensar de Deus sobre a sua vida. Deus quer se dispensar a você. Deus quer entrar dentro de você. Ele quer o Bará, Ele quer o Yatsar, Ele quer o Baná, Ele quer edificar, Ele quer ser um com você. E como é que Ele coloca isso em você? Ele coloca na promessa. E você nessa promessa, você coloca no profético. Você coloca: Senhor, eu sou um contigo.
eu vou vencer todas as coisas, porque ele soprou. O que o homem, quando ele soprou, recebeu? A alma vivente. E onde está toda a dificuldade da sua vida? Na alma vivente. Até que alguém vai dizer: eu vou expurgar essa alma, eu vou vencer essa alma e eu vou viver no Espírito. Esse foi o único, esse único foi Jesus. Quem mais se aproximou disso? Foi justamente Elias, que recebe um arrebatamento, que vai com os carros de fogo, que é um com o Senhor e que aparece na transfiguração. E o que é Elias? Elias nada mais é do que a junção do El com o Ia. Aqui está Elias, chama de Eliarro, é o nome dele completo em hebraico, que significa Deus e Deus, Elohim e Yahvé, que significa o Senhor é Deus. Quando o Senhor é Deus na sua vida, não há espaço para religião, porque o Senhor é Deus na sua vida. Você não está buscando outra coisa que não declarar: eu quero viver o Senhor Deus na minha vida, porque o Senhor é Deus na vida dele. Houve uma continuidade em Eliseu, porque o Senhor é Deus na vida dele. Ele profetizava, aquilo não era a favor dele, mas era a favor do que Deus queria fazer. E quando desceu o fogo do céu, o que todo mundo diz? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O que eles estavam falando? Elias, Elias, Elias. Estavam dizendo: Deus está nele, não é a religião. Acabe buscou a religião. Que religião ele buscou? A religião de Jezabel, que era o culto a Baal. Então a religião, ela vai permitir todo tipo de deuses, porque o Senhor não quer outro Deus, nem seja humano, nem seja uma entidade divina que se tornou diabólica. Deus está apenas no Bará, Deus está no Yatsar, Deus está no Baná, Deus está no El, Deus está no Ia. Não tem espaço para outros mandamentos. Deus quer que você apenas coma, comerás. Ele formou o homem e disse: domine, e disse: coma. Você domina sobre as aves e sobre os peixes. O que você faz com as aves? Quem não comeu um franguinho hoje, hein? O que você faz com o peixe? Tudo é para o seu alimento. E o que significa de comer a ave? Significa que você tem o domínio nesse ambiente onde os demônios querem atacar, mas você os devora, porque você tem a autoridade do Bará, Beit Reish Aleph, porque você tem o poder do Yatsar, Yud Tzad Reish, e porque você tem a marca do Baná. E o que é esse Baná? Vou completar aqui que eu não falei dessa forma. O Baná, de novo, o que é esse edificar? Deus busca uma casa. O que ele tem que fazer? Num, que é a serpente, e rei, que é o fôlego. O que Deus está edificando? Uma casa onde você vai sufocar a serpente. Tira o fôlego da serpente. A serpente quer ter o fôlego. Se você der fôlego para a serpente, ela vai fazer você comer do bem e do mal, vai reduzir a sua vida para uma religião, vai manipular a sua vida e vai destruir você. Mas porque você entendeu o que eu quero na minha vida, eu quero criar, eu quero formar, eu quero transmitir Deus, eu quero transmitir essa essência, eu quero colocar nessa essência uma marca poderosa e maravilhosa daquilo que Ele é e daquilo que constantemente Ele vai fazer na sua vida. Por favor, Deus fora a religião. E a religião tem um argumento assim, né? Religião é religar, religar o homem a Deus. Papo furado. A ligação do homem com Deus é Jesus. E Jesus não é a religião. Ele veio destruir os fundamentos da própria religião judaica. Ele comia e ele não guardava o sábado, que é a base da religião judaica. E qual é a base de Deus? Que você coma para ter o alimento e que você descanse, porque Ele está criando, edificando, formando e fazendo você um com Ele. Que você possa entender que Cristo em Deus e no Espírito não é a religião. Que você possa entender que você não precisa de nenhuma dessas coisas. O que você precisa, ó Deus que criou, ó Bará, ó Yatsar,
Obaná. Eu quero que essas coisas sejam vividas na minha vida. Eu quero que essas coisas sejam realidade na minha vida. Eu não quero a religião, eu quero a edificação. Eu quero ser formado conforme o modelo dele. Eu quero adorar aquele que tem todas as coisas. Ele e somente ele tem o poder do Bará. Ele e somente ele tem nesse atiçar o formar um modelo onde ele vai se dispensar a você. Ele tem no Baná a edificação para que uma aliança seja feita do homem e da mulher. Nós estamos em dias onde a ideologia de gênero está pregando todas as confusões para que homem e mulher não sejam um, conforme o propósito de Deus. Mas nós estamos dizendo aqui, o Senhor vai edificar a sua vida, vai colocar você na casa e vai tirar o fôlego da serpente, vai vencer essa serpente. O que eu faço com a serpente? Eu vou pisar a sua cabeça. Ela quer ser cabeça, ela quer ser um rei de Bará, mas não é ela a cabeça. Bará e Baná, você tem Beit e Beit igual a habitação. Aqui a serpente, lá você tem a cabeça. Aqui você tem o fôlego, lá você tem a autoridade. Nós vamos pisar a cabeça da serpente. Jesus na cruz. A cruz é um processo de morte por asfixia. Ele estava perdendo o fôlego e ele entregou o Espírito na mão do Pai e ele expirou. E ali os soldados vão para quebrar o seu osso, para acelerar o processo do peso e da asfixia. Fizeram isso com os outros dois, mas quando chegaram a Jesus, não havia necessidade. Ele havia entregue o seu Espírito ao Pai. E por que isso? Porque havia uma profecia: nenhum dos seus ossos será quebrado. E por que o seu osso não será quebrado? Porque ele vai pisar a cabeça da serpente. Ele pisou a cabeça da serpente. A serpente criadora do bem e do mal. A serpente manipuladora, não criadora, manipuladora do bem e do mal. A serpente que está estabelecendo confusão da religião. É isso que tem que ser pisado. Ele pisou na entrega desse Espírito e ele colocou você nessa unidade perfeita com ele. Que você possa ter na sua vida muito da criação, muito da formação, muito da edificação, e que você deixe de lado qualquer outra coisa. Apenas coma o Senhor, porque dessa maneira ele está se dispensando a você o El na sua força, o Ia na sua aliança, a mão dele com o fôlego, trazendo a você autoridade e ensino. Que você tenha tudo isso sobre a sua vida hoje e sempre. Valeu demais. Shalom Adonai.